que está circulando sobre quanto o Corinthians devia e deixou de dever para o Fernando Garcia em agosto do ano passado, trata-se de um balanço não aprovado esse ano. As contas do Corinthians do ano passado não foram aprovadas pelos próprios conselheiros. E o pior de tudo isso, Pipero, é a nota oficial, né, do presidente empichado Augusto Melo, dizendo que teve que fazer isso porque sim. Porque sim. E é curioso que o Fernando Garcia é da base de apoio dele. Depois deixou de ser esse ano, mas no ano passado era. Ô, Marília, essa transação envolvendo esse menino, Pedro, ela é muito engraçada, é meio tragicômica, né? Porque num primeiro momento, opa, o Corinthians vai receber uma bolada porque o Corinthians é dono de 30% aí do jogador que foi negociado com o clube saudita e tal, e só faltaram estourar fogos. Algumas horas depois, vem a segunda versão. Bom, não é bem assim, o Corinthians não vai ganhar mais nada. E ficou aquela coisa, né? Mas como assim e tal? E aí vem isso que você acabou de revelar, né? Quer dizer, o Corinthians, na surdina, pegou então a parte dele e encaminhou para o empresário Fernando Garcia. Ok, enfim, o Corinthians tinha uma dívida com o Fernando Garcia, tem que pagar, né? Quanto a isso, não se contesta. Mas a questão é qual é o modus operandi e a questão da publicidade do fato, porque isso deveria ter sido informado, aprovado, até porque a gente está falando de uma transação e de um valor expressivo. A do Robert Renan, então, a do Robert Renan, lá para o Zenit, né, naquele bolo que envolveu a transferência do Yuri Alberto, quando eles comprou metade do Yuri Alberto e deu fatias aí de vários jogadores jovens, o Mantuan, inclusive, isso é uma coisa que eu não consegui entender até hoje, né? Quais foram os meandros desse negócio, porque foi tanta coisa tantas transações que se cruzavam, é um pedaço daqui, uma fatia dali e tal, e esse negócio não ficou claro para rigorosamente ninguém naquele momento. O fato é que o Corinthians trouxe o Yuri Alberto, contratou o jogador, mas pagou metade e deixou o jogador, fatias de jogadores promissores lá, e inclusive do Robert Renan. Lembrando que, naquele momento, o Corinthians cedeu fatias do Robert Renan, do Mantuan e do goleiro Ivan. Bom, então vamos lá. É bom lembrar que a primeira negociação que você está falando é feita pela gestão do Ilho Monteiro Alves. Isso. E eu vou ler aqui a nota oficial dada pelo Duílio sobre essa gestão. Então, olha. Recebi com enorme surpresa a notícia da venda dos 30% dos direitos econômicos do Pedro ao Zenit por parte da gestão Augusto Melo. É simplesmente absurdo que uma negociação dessas tenha ocorrido sem qualquer anúncio da parte do clube. Tudo isso demonstra o quão urgente era o impeachment desse cidadão. Informa ainda que é mentira o que relata o GE.com, está em aspas aqui, em matéria. O Corinthians não tinha qualquer pendência com o Zenit. É uma informação que foi retificada mesmo. A respeito dos direitos econômicos, algo que eu teria explicado caso o repórter tivesse me procurado. Como isso é verificável pelo contrato de aquisição do jogador, farei um requerimento ao Conselho Deliberativo a fim que essa informação seja esclarecida e não se usem desculpas esfarrapadas para encobrir e justificar decisões totalmente lesivas ao clube. Por quê? O Augusto Melo, em nota oficial, também vou ler aqui, antes da nota oficial do Duílio, fez o seguinte... como sempre foi de conhecimento público, as dívidas do Corinthians tinham, entre as dívidas, está escrito errado, né? Entre as dívidas do Corinthians, tinha empresários de jogadores de futebol e elas eram astronômicas. A gestão do presidente 7 empresários. A gestão do presidente Augusto Melo fez o possível e o impossível, para que se pudesse arcar com esses valores deixados por gestões anteriores. O valor da porcentagem do atleta Pedro foi negociado com o empresário Fernando Garcia, o clube em que o atleta atuava. Valores estes que foram abatidos da enorme dívida do Corinthians com o elenco esportes. Todos os valores foram negociados com o departamento financeiro da época e também com o aval do departamento jurídico. Ele faz isso porque tem pessoas desse departamento que estão hoje na gestão dos mais estáveis. Como todas as negociações feitas por Augusto Melo, seus departamentos eram unificados e nenhuma decisão passava sem anuência de qualquer um que estivesse ali. Diferentemente do que foi dito, nada foi escondido ou feito na surdina. Ah, foi sim! Foi sim? Né? Muita coisa, né? Bastante coisa. Bastante coisa. Ó, eu vou colocar aqui como apareceu
no relatório que o Corinthians, então, tentou, o Augusto Melo tentou fazer aprovar as contas de 2024 e não aprovar. Então, ali, ó, consta que em 31 de dezembro de 2023, o Corinthians devia 10.935.000 reais ao Luiz Fernando Menezes Garcia, que é o Fernando Garcia da Elenco Esportes. Aí, segundo o próprio relatório financeiro, isso é uma reprodução, no final de dezembro ele não devia mais nada, Pipo. Bom, ou houve um passe de mágica, ou então o Corinthians pagou. O Corinthians repassou alguma coisa para ele. Agora, uma explicação que tem que ser dada é pelo próprio Fernando Garcia. A empresa é do filho, não é só dele, tem mais gente envolvida. Ok. Um conselheiro do Corinthians, que faz negócios com o Corinthians, realmente precisa ser mais honesto que, né, igual a mulher de César. Então, faz-se muito necessário que hoje se explique essa negociação sem que os outros conselheiros tivessem sabido, sem que a torcida tivesse sido comunicada. O Corinthians precisa pagar suas dívidas, como você disse. Dívidas essas que não foram feitas, como a gente acabou de dizer, nessa gestão Augusto Melo. Porém, isso, ele herdou, Melo... assim, para ser justo com ele, o Augusto Melo herdou dívidas com 7 empresários. Isso, Carlos Leite, o empresário do Pedrinho, tinha um monte lá na frente. A única coisa é assim, porque que essa dívida foi colocada na frente das outras. Isso. Esse não pagou os outros 6. E por que essa dívida não entrou no regime de recuperação que todos os outros credores do Corinthians tiveram que entrar? Essa é uma explicação ética que é necessária ser feita, lembrando que o Fernando Garcia apoiou a eleição de Augusto Melo. É necessário explicar, porque nesse caso as coisas se misturam, a política e a economia. E por que paga uma dívida e não paga outra? Se você estivesse falando de pessoas, todas elas fora do Corinthians, você podia até falar, vou pagar esse, não vou pagar, vou escolher o boletim, ele fala, vou escolher a conta que eu vou pagar. Mas só que não é bem assim, né, Pipo? Não, claro que eventualmente o empresário pode ter chegado e falar, tá bom, você me deve 10, eu aceito 2. O Corinthians achou vantajoso, passou a levar. Ok, mas então explica. Houve um abatimento lá de sei lá quanto, então, em função dessa condição vantajosa, nós optamos por quitar. Agora, eu não sei se houve isso. Né? Eu não sei como é que isso foi resolvido entre o Corinthians e o empresário Fernando Garcia. Se foi uma dívida, se o Corinthians pagou uma dívida cheia para o Fernando Garcia e não pagou para os demais... Está escrito lá que agora deve 0, Pipo. Então, assim, se o Corinthians devia 10 e pagou 10, opa, tá estranho porque... E os outros 6 empresários? Se o Corinthians devia 10 e o empresário resolveu, enfim, receber 2 e encerrar a história, ok, você teve lá uma negociação vantajosa para o clube. Mas ninguém sabe quais foram essas condições e o porquê ele ganhou essa preferência. Exatamente. Então, acho que falta... A nota do Augusto Melo ela é vazia, ela é, de novo, uma nota eleitoreira, política, dizendo que, porque todo mundo sabe que o Corinthians tinha dívida. Sim, todo mundo sabe. A gente quer entender porque essa dívida foi paga e outras não, qual foi a ordem estabelecida e porque isso foi feito, sim, na surdina. Inclusive em relação aos órgãos do clube. O que está sendo feito agora, que é um raio-x de muitos contratos ali no Corinthians, inclui contratos que não foram roubados ali na tentativa de golpe no dia 31 de maio. A questão é entender por que isso foi pago e também ele atira contra a gente que ficou lá, né? Magoado que está com isolamento político dentro do Corinthians, no departamento jurídico e financeiro da época, a gente que está lá de novo. Então, essas pessoas que estão lá de novo, elas precisam explicar por que eles fizeram isso ano passado e por que eles estão lá ainda fazendo isso. Estão fazendo isso ainda? Não estão fazendo mais? Fizeram porque o Augusto mandou? Não, é mentira do Augusto, a gente não sabia? Essas pessoas precisam se manifestar. Por exemplo, o empresário do Pedrinho, que é um cara barulhento, lá, o Will Dantas, ele reclama, né, que o Corinthians deve para ele, mas desde o tempo do Andrés. Foi na época, foi na gestão do Andrés, em que houve a negociação do Corinthians com o Benfica. E o Will Dantas reclama daquela época. Se tem razão ou não, eu não sei, mas eu acho que deve ter, porque inclusive o nome dele aparece entre os credores do Corinthians no próprio balanço do Corinthians.